eu recebo uma porção de Deus, da sua centelha divina, nesse universo que é o ser humano, então isso significa que eu tenho na minha vida também um poder criador de autorregulação. E do mesmo jeito que todo mundo está criado, eu também estou com todos os meus órgãos desenvolvidos. E o meu pensamento, ele é capaz de mudar toda essa realidade fisiológica, biológica, desde que eu acredite nesse pensamento. Só que nós acreditamos muito mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Nós acreditamos que não prestamos, que somos um fracasso, que não podemos nada. E isso perpetua de geração em geração esses pensamentos negativos e destrutivos. Vai de geração em geração. Em contrapartida, as coisas boas a gente deixa em stand-by, né? E a gente não desenvolve as coisas boas. Nós ficamos piores a cada dia e não desenvolvemos aquilo que nós temos de melhor dentro do nosso sistema. Então, eu tenho dentro de mim um poder criador que tudo que eu penso e tudo que eu proclamo cria-se. Então, você é co-criador nesse universo do qual você está instalado. Então, de alguma forma, você está criando a sua realidade e você cria a sua realidade de acordo com os seus pensamentos. Por isso que é muito fácil saber onde estão os seus dramas, onde estão os seus conflitos, porque a sua boca, por palavras, expressa aonde está o problema da sua vida. Então, por isso que às vezes vocês falam 2, 3 palavrinhas e eu digo assim, o problema está aqui, eu aposto numa vertente e geralmente eu acerto. A técnica da terapia SNT ajuda muito a fazer isso, mas as virtudes ajudam muito mais. Porque uma vez que você não está alimentando a sua alma e você não está permitindo que a sua alma seja virtuosa, você vai ter um corpo que vai descompensar nos prazeres. E é aí que começa o nosso drama, porque corpo e alma têm desejos antagônicos, contrários. O corpo, ele quer prazeres imediatos, ele quer satisfação imediata, ele quer reconhecimento imediato, e a alma está pouco se importando para esse mundo. A alma quer as coisas do céu, a alma quer as coisas que não se compra, que não se conquista nesse mundo. E eu preciso equilibrar uma realidade que quer aproveitar tudo que tem nesse mundo com uma outra realidade que quer tudo que tem no outro mundo, do qual nós nem sabemos se existe. E aí, quando a alma vai perdendo a força, o corpo vai se entregando cada vez mais aos seus prazeres imediatos. Porque com essa dúvida na nossa mente, será que existe alguma coisa depois dessa vida? Então, com essa dúvida, eu posso começar a ter liberdade para permitir que o meu corpo faça o que ele quer. Estaria tudo bem ceder aos prazeres, aos convites do nosso corpo, se junto com isso não viesse tristeza, mágoas, ressentimentos, culpas, sofrimentos, desmerecimentos, agonias. Quando essas coisas aparecem numa intensidade grande, nós já podemos imaginar que existe uma virtude corrompida. Você tem uma virtude corrompida. E a forma de corrigir essa dor, que a gente faz isso com a terapia, e hoje em dia
como eu falei para vocês, nós temos uma centelha divina que pode autorregular todo o nosso sistema, certo? Então, hoje, existem algumas psicologias humanistas que elas vão trabalhar que você é o autorregulador da sua vida. Você pode fazer isso por si só. Então, o que essas psicologias acabam fazendo? Elas acabam dando mais poder para o nosso corpo. Então, agora eu tenho um corpo com um saber, tá? Com um saber do certo, do errado, do bom e do ruim. E esse corpo, com esse saber, ele consegue ter equilíbrio. Ele consegue viver bem a vida. Então, agora, essas teorias que estão trazendo o saber, né? O conhecimento em forma de saber, né? Então, você está tendo conhecimento em forma de saber, para que você domine a sua vida, para que você controle a sua vida, para que você projete os seus pensamentos, que aquilo que você quer pensar, você consegue, que pensamentos positivos vão gerar coisas boas, que aquilo que você fala, gratidão, o quanto você desenvolve algumas coisas baseado no conhecimento do saber, você vai fortalecendo o seu corpo, e nesse saber é possível que, mesmo atendendo aos seus desejos, eu vou falar desejo carnal, vamos tirar esse conceito pecaminoso, religioso. Quando eu falar desejo carnal, eu estou falando do corpo, tá? Se eu vou para essa ciência do saber, né? Saber como a minha mente funciona, saber como o meu organismo funciona, saber como eu autorregulo, saber como eu organizo todas as coisas, eu vou conseguir, sim, uma estabilização, um domínio do meu corpo e vou ter uma vida até que razoavelmente boa. Mas, nesse contexto, o que nós estamos desenvolvendo é uma autossuficiência humana. O homem está desenvolvendo autossuficiência. Ele passa a ser senhor da sua vida, ele passa a ser senhor da sua história, e é aqui que as coisas se misturam, é aqui que a linha fica muito tênue, né? E que às vezes as pessoas falam assim: ai, Sandra, mas por que não pode isso ser tão bom? Calma. É tão bom em que contexto? Se você está indo para uma área do conhecimento, uma área do saber, se você não conseguir deixar de ser juiz e ser o ditador do certo, errado, do bom e ruim, do santo e do pecador, do justo e do injusto, né, você pode até conseguir se autorregular, ter uma vida razoavelmente equilibrada, mas você vai condenar qualquer outro que não pense como você, que não acolha. O discurso, ele é bonito, o discurso é de integração, o discurso é de paz e amor, o discurso é de viver a harmonia, desde que você esteja ali, nessa harmonia de autoconhecimento, de individualismo, de busca de conhecimento por si só. Se você vai para esse lado do conhecimento do saber, provavelmente você vai se distanciar do conhecimento da consciência. Então, há uma diferença de eu saber as coisas e de eu ter consciência das coisas. E o ser humano, para ter consciência, ele necessariamente precisa do Senhor e autor
de toda a consciência. E esse, no meu conceito espiritual que eu tenho, é Deus. Então, uma diferença de eu buscar ter um conhecimento do saber, ciência por ciência, e vocês vão ter todos esses benefícios que eu falei até agora, vai dar bom em alguma instância isso vai manter você com sobriedade, vai manter você com equilíbrio psíquico, vai manter muita coisa. Mas quando nós entramos no conhecimento da consciência que está em Deus, em vez de eu saber, eu tomo consciência, porque enquanto eu estou sabendo, buscando as coisas por minha própria força, buscando as coisas pelos meus próprios méritos, eu vou ter resultado. Mas em um momento isso vai travar, não vai satisfazer sua alma. Vai só satisfazer o seu corpo. Você pode até ter um corpo saudável, você pode ter até uma vida saudável, você pode ter até uma vida equilibrada, mas você estará refém, escravo de você mesmo. Escravo do que você tem que fazer, escravo de... vai ser mais ou menos como os fariseus. Tem que lavar a mão não sei quantas vezes, tem que sentar não sei de que jeito, tem que tirar o sapato não sei como. Você entendeu? São tantos ritos para agradar a Deus que você se escraviza, você vira escravo. Você vira escravo das orações, você vira escravo dos ritos. Por quê? Porque você está buscando, seja lá o conhecimento, o saber científico, ou seja, esse saber religioso, você vai se escravizar do jejum, você vai se escravizar da oração, você vai ter que ir na missa, você vai ter que rezar, você vai ter que fazer penitência, você vai ter que... Porque se você não fizer, Deus irá se entristecer com você. Deus está pouco se importando para o seu jejum, para a sua oração, para a sua penitência. Eu sei que vocês vão chocar com algumas coisas que eu vou falar, mas tudo bem. Gente, quem quer agradar a Deus fazendo penitência, fazendo oração, está lascado, porque você não vai agradar a Deus, porque você está nessa via. Você está nessa via de saber o que agrada a Deus, você vai fazer para agradar a Deus, aí você vai fazer jejum, você vai fazer penitência, você vai rezar, por quê? Porque você quer agradar a Deus. Gente, tudo pertence a Deus. Deus mesmo diz, vocês acham que as suas ovelhas me agradam? Gente, Deus diz isso na palavra, não são sacrifícios. Deus deixa claro que Ele está pouco se lixando para isso. Ele está pouco se lixando por que você está fazendo. Deus não vai te aplaudir pelo que você faz. Deus vai te aplaudir pelo que você é. E para você ser, a virtude é o caminho. Porque a virtude está na alma. Tudo isso que eu falei até agora, ela é uma ação do corpo. É uma ação da vontade, é uma decisão consciente. Você decide rezar, você decide fazer penitência, você decide ter uma vida reta, digna. Isso é uma decisão do corpo. O problema é quando você faz isso achando que é você quem vai conquistar isso. Você não conquista porcaria nenhuma. O que nós devemos buscar eu tenho um corpo e eu tenho uma alma. Esse corpo pende facinho para esse lado. E a minha alma precisa ser fortalecida para que o meu corpo não pense que são os meus jejuns, as minhas orações que me salvam, que são os meus jejuns, minhas orações, minhas penitências que me dão o céu. Não. Seus jejuns, as suas orações, as suas penitências
fortalecem o seu corpo para que a virtude da alma apareça. Então, o que agrada a Deus é o que o seu jejum causa na sua alma, o que a sua oração causa na sua alma. Porque se eu rezo, mas eu chego dentro de casa e boto a casa para baixo e ponho todo mundo no fogo do inferno, que valeu a minha oração? Se eu jejuo hoje, e nesse dia de jejum, já que eu não vou comer, eu vou para o shopping fazer compra, e aí eu descompenso o prazer da comida na compra que eu fiz no shopping, qual foi a virtude disso? Estou descompensado, eu estou escravizado de atos, de palavras. É hipocrisia. Então, o que eu devo fazer é utilizar-se desses meios e vai dominar esse veículozinho aqui, que gosta muito de debandar, que gosta muito de coisa boa, fácil, sem sacrifício. Então, esses atos de misericórdia, né, esses atos de louvor e adoração a Deus, eles vão proporcionar que o meu corpo aprenda a dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não. Mas sabendo que é uma graça vivificante. É Deus quem dá a graça. É Deus quem salva. Não é as minhas orações. Não são os meus jejuns. Não são os meus atos. E é tão interessante isso. São Cristóvão foi para um mosteiro. Foi ser monge. Aí ele chega lá, nesse mosteiro, e aí, jejum austero, vida de oração austera, e São Cristóvão não dá conta. Aí ele pede para sair. E ele diz assim, rezar eu não consigo, fazer jejum também não. Então, deixa eu servir a Deus ali naquele rio, porque ele é um homem muito grande, forte. Deixa eu servir a Deus ali naquele rio, transportando as pessoas de um lado para o outro, do lado. E o monge lhe dá a permissão. E ele vai, então, fazer esse transporte das pessoas de um lado ao outro, do lado. Só que ele faz isso com a vida, ele faz isso com amor, ele faz isso com entrega, sem jejum e sem oração. E um dia, conta a história, que ele começa a carregar um garotinho nos ombros, e no meio do trajeto ele diz assim, nossa, parece que eu estou carregando o mundo nas minhas costas. Aí o garotinho diz, o mundo não, mas o Senhor do mundo. E ele teve a graça de carregar Jesus nos ombros. Por isso que ele é o padroeiro dos motoristas. Então, não é o que você faz, não é a oração, isso eu não estou dizendo e nem proporcionando a vocês, então, que simplesmente não precisa mais rezar, não precisa mais jejum, não precisa mais penitência, não precisa mesmo, se você conseguir ser santo de outra forma, porque não está no que você faz, onde você vai chegar, está no que você é. Então, eu preciso começar a desenvolver consciência, eu preciso me conectar com essa sabedoria divina através das virtudes, que são as pistas, para que o homem pudesse ser uma pessoa mais digna. Ser, não é fazer. As virtudes não são para fazer. As virtudes são para ser. Então, nós vamos olhar para essas virtudes, passando por filósofos. É claro que eu não vou trazer filosofia no sentido de dar um curso de filosofia, né? Mas nós vamos olhar essas interpretações que foram feitas. Para quê? Para que nós, de forma pedagógica, possamos colocar em prática as virtudes,
não para sermos homens e mulheres que praticam as virtudes, porque gente que pratica a virtude tem muitas. O desafio nesse curso vai ser virtuoso. Não é praticar a virtude, é ser virtuoso. E isso eu vou dizer que vai mexer com as entranhas de vocês, vai dar desconforto, porque nós não sabemos o quanto nós estamos presos, o quanto nós já estamos doutrinados em busca de um saber fora de Deus e perdemos essa consciência de estar ligado aos pensamentos de Deus. E ter a consciência de que eu não conquisto a minha salvação. A minha salvação já foi conquistada. Eu vivo como alguém que foi salvo. É diferente. Eu tenho ações e comportamentos que mostram que eu sou uma pessoa salva, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que as pessoas vão olhar e vão reconhecer, não a mim, mas a presença de Deus. Esse é o chamado. Ter essa consciência da virtude e não só a prática da virtude sem consciência. Porque quando eu tenho só a prática da virtude, sem essa consciência, sem estar realmente ligado a Deus, o máximo que eu vou conseguir é fazer boas coisas. Mas eu vou ser escravo dessas boas coisas e vou escravizar quem não as faz. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês agora? As promessas seriam uma forma de nós barganharmos com Deus? Não. Você está vendo que eu vou fazer uma promessa e obrigar Deus a fazer o que eu quero? Eu vou condicionar Deus àquilo que eu preciso? Então, será que eu estou aceitando que tudo concorre para o bem daquilo que ama a Deus? Não, eu quero que as coisas sejam do jeito que eu quero. E a gente esquece de fazer a perguntinha, para quê, Senhor? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que um filho da P aparece na sua vida, ou toda vez que algo catastrófico acontece na sua vida, você pode começar a acender uma luzinha. É Deus te tirando daquele caminho para te pôr no caminho que Ele quer. E aí a gente fica rezando, fazendo promessa para Deus mandar nós lá de volta. Porque a gente precisa aprender a se libertar, né, desses dramas. Porque talvez não achamos merecedores de receber, então seria como se estivéssemos pagando para receber. Fica tranquila, você nunca será merecedor de receber. Nós não temos mérito. Se você pretende ter mérito para receber alguma coisa de Deus, sinto lhe dizer, você está ferrado, você nunca vai conseguir nada. Nós não temos mérito. O mérito quem tem é Jesus Cristo. Jesus conquistou isso na cruz. E lá na cruz, toda a maldição, toda a enfermidade, todo o pecado foi crucificado. Então, é por Jesus que nós recebemos alguma coisa. Mas para receber alguma coisa, eu não tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser de Deus. E se eu chegar a esse estágio de ser de Deus, eu vou conseguir lidar com as coisas, ainda que elas não sejam da forma como eu gostaria que fosse. Ainda que os resultados não estejam do jeito que eles deveriam estar. E nós não fomos feitos para sofrer, nós não fomos feitos para adoecer, nós fomos feitos para a vida eterna. Uma vida saudável, de paz, de amor, de harmonia. Alguma coisa entrou nesse caminho que distorceu toda essa realidade, eu preciso fazer o caminho de volta. E eu faço o caminho de volta, não é fazendo jejum, não é rezando, não é fazendo penitência. É importantíssimo que se faça.
Não estou jogando fora e dizer. Ninguém vai sair daqui dizendo que falei que não é para rezar, não é mais para fazer penitência, não é. Não, vocês vão ver que é muito contrário disso. Mas não é isso. É ser de Deus. É estar com Deus. E não fazer. Não é o fazer. É ser